Olá, espero que você esteja bem. Estamos começando a estudar o módulo 1 e hoje começaremos o livro de Levítico. Mas antes, vamos recapitular aquilo que nós já estudamos. Primeiramente, nós começamos Introdução à Bíblia e depois começamos no livro de Gênesis. Aprendemos então que Deus estava no começo criando todas as coisas. A terra estava sem forma e vazia, e Deus então, por intermédio da sua palavra, começa a dizer que as coisas hajam, e então as coisas iam acontecendo. Começa então a humanidade a se multiplicar até chegarem os dias de Noé. O povo estava pecando muito e Deus então resolve trazer o dilúvio sobre a terra. Começa a chover durante 40 dias, 40 noites e somente Noé e sua família se salvam. Quando eles descem da arca, a humanidade começa novamente a se multiplicar através dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E então as cidades começam a ser formadas, a civilização e até o capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fala a Abraão. Abraão morava então na Mesopotâmia. No módulo 2 nós vamos detalhar a Mesopotâmia, como era a Mesopotâmia, e ele morava então na cidade de Ur. Até que Deus, no capítulo 12, conversa com Abraão e diz a ele que ele saia do meio daquela terra onde havia muita idolatria e que ele fosse para uma terra onde Deus iria mostrar a ele. E ele então sai desta terra em direção a uma terra que Deus mostraria. Essa terra foi a terra de Canaã. Ele, na terra de Ur, ele morava em casas, e quando chegou em Canaã, ele se estabeleceu em tendas. Então eles começaram a viver em tendas. Aqui nós temos uma foto mostrando. Nesta imagem detalha como eles estavam morando no deserto. E Abraão, Isaque e Jacó então viveram desta forma. Jacó então teve 12 filhos, e um desses filhos foi José. Os seus irmãos o venderam para o Egito e houve uma grande fome na terra de Canaã, assim como nas demais terras, e somente o Egito tinha comida, porque José, Deus levantou ele como governador e ele começou a juntar alimento. E todas as terras iam até o Egito para conseguir alimento. Quando eles chegaram no Egito, seus irmãos, eles então veem que José está vivo, voltam a Canaã, contam para o seu pai Jacó, e Jacó então decide ir até o Egito. Quando ele chega lá, José abraça o seu pai Jacó e pede que eles vão morar no Egito, onde há muita fartura de alimento. Então Jacó, juntamente com seus filhos, moram no Egito. Os 12 filhos de Jacó são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Benjamim, então, é o caçula. E José e Benjamim são filhos da esposa mais amada de Jacó, que era Raquel. Por que é importante aprender sobre os 12 filhos de Jacó? Porque eles correspondem às 12 tribos de Israel. Eles então vão morar no Egito e eles então dão descendentes e o povo começa a ficar muito numeroso e esse povo hebreu começa então a ser um povo com um número muito grande de pessoas. E eles então trabalham como pastor de ovelhas lá no Egito. O crescimento da população foi muito forte e isso gerou um medo muito grande nos egípcios, porque naquele tempo acreditava-se que
um povo forte tinha que escravizar o povo mais fraco. E como o povo hebreu estava muito mais numeroso do que o povo egípcio, então o rei do Egito, que é o faraó, que está representado na fotografia, ele teve muito medo, achando que os hebreus poderiam escravizar os egípcios. E começou então uma opressão em cima do povo hebreu. Faraó, então, no começo do livro de Gênesis, um faraó que não conheceu a José, não conheceu os irmãos de José, nem o pai de José, ele então ordena a morte dos primeiros filhos, dos primogênitos dos hebreus. E ele pede às parteiras que coloquem então as crianças para morrer afogado no rio Nilo. E lá havia crocodilos e poderiam matar essas crianças. Nos lembra, né, de quando Jesus nasceu, que o rei Herodes fez a mesma coisa, queria a morte dos primogênitos. Você lembra da história? Então, o povo começou a ser forçado a trabalhar em construções monumentais. Eles construíam celeiros onde havia plantação de trigo e de outros grãos no Egito. Então, eles construíam celeiros, eles construíam os templos onde os egípcios adoravam os deuses deles, né? E outras estruturas também que foram muito grandes. As condições eram muito brutais. Por quê? Porque eles estavam comendo pouco, estavam recebendo castigos e eram chicoteados, e eles então passavam por muita violência e muita fome como escravos no Egito. Carregavam imensos blocos de pedras. Acontece então que Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo. A palavra Moisés significa retirado das águas. Você já conhece o nascimento de Moisés? Ele foi colocado para não morrer como as outras crianças que o rei do Egito ordenou. Então a sua mãe, que era uma hebreia, coloca ele num cesto e esconde ele no rio Nilo, nas margens do rio Nilo. Não diretamente no rio Nilo, mas nas margens deste rio. E foi achado então pela filha do faraó. E Moisés cresce sendo da família real como um príncipe e ele se torna um libertador. E ele então recebe um chamado de Deus para ser o libertador. Porque Moisés, então, sendo criado pela família real, ele cresce então como uma pessoa livre, que tinha uma mente livre. Ele não tinha uma mente de escravo. Então, Moisés era um homem culto, sabia várias línguas, sabia escrever muito bem, porque na verdade Deus já tinha um plano com Moisés. Quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia foi Moisés. Então, precisava de uma pessoa culta que soubesse escrever. E nós estamos falando em aproximadamente 1800 anos, 1500 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando no tempo de Moisés foi quando surgiram as primeiras escritas. Então Moisés era um homem culto, sabia esses escritos, e ele então escreve os 5 primeiros livros. Então ele teve um chamado divino e, consequentemente, ele teve que confrontar Faraó, que era o rei do Egito, exigindo a liberdade do povo, e Faraó não queria deixar o povo ir. Então Deus envia 10 pragas. Essas pragas seriam para ferir os egípcios, ferir o orgulho deles, ferir os deuses dos egípcios, e então o povo sai do Egito e em direção a uma terra que Deus mostraria, a terra de Canaã. Eles então voltariam para a terra de Canaã. Porque antes de morrer, lá no livro de Gênesis, capítulo 50, se não me engano, Jacó, quando morreu, pediu que ele fosse enterrado na terra de Canaã, que era a sua terra natal, e que o povo não ficasse no Egito, que eles retornassem para a terra de Canaã. Então Moisés ele tira o povo
do Egito, e eles vão em direção a Canaã. E acontece então a travessia do Mar Vermelho. Quando o faraó desiste de deixar o povo ir, ele começa a perseguir o povo, ele vai contra o povo, e o povo então está sem saber como atravessar aquele mar, que era o Mar Vermelho. E Deus fala com Moisés, Moisés coloca o cajado sobre a água e acontece um milagre. Acontece então a travessia do Mar Vermelho pelos hebreus. Eles passam em terra seca e todo aquele exército que estava perseguindo eles morre porque Deus fecha o mar novamente e derrota aquele exército. Eles então deveriam ir para uma terra onde seria uma terra de prosperidade, onde eles poderiam viver livremente. E aqui tem uma fotografia, uma imagem na parte esquerda aqui da tela, você pode ver mostrando como deveria ser Canaã. Aqui na parte direita mostra dois jovens carregando um cacho de uvas, e este cacho é um cacho enorme. Então a Bíblia fala de dois homens que carregavam um cacho de uva. E nós pensamos que pode ser um exagero. Mas aqui esta foto da direita é uma foto real. É uma foto que foi tirada em Israel. É uma foto que eu peguei inclusive do Google, de dois jovens, eles estão carregando um cacho de uvas. Então mostra que é possível que existe uma espécie de uvas que é gigante, que realmente então mostra que a Bíblia está falando a verdade, com certeza. E nesta terra era a terra da prosperidade, onde eles teriam alimentos em prosperidade. Inclusive aqui eu tenho, à minha direita, eu tenho tamareiras. Essas tamareiras deveriam tinham em grande número, grande quantidade lá na terra de Canaã. E das tâmaras eles faziam então o mel. Por isso que a Bíblia fala na terra que mana leite e mel. Por quê? Leite vinha das cabras e que tinham em abundância, eles eram pastores de ovelhas. E o mel seria não mel de abelhas, porque não tinha abelhas naquela região, mas eles tinham a tâmara, então eles faziam o mel, do mel de tâmaras. Então, eles saíram do Egito e depois que cruzaram o Mar Vermelho, eles então iriam em direção a esta terra e eles deveriam percorrer o deserto em direção a essa terra. O povo era muito numeroso, Moisés ele deveria ser o líder, e só que o povo era muito difícil de ser controlado. Este povo saiu do Egito, mas eles murmuravam e eles alguns queriam até voltar para o Egito, queriam comer novamente a comida do Egito. E eles estavam com medo de passar por este deserto, achando que iriam passar necessidades. E Moisés então fala com Deus, expõe a situação para Deus, e Deus diz para Moisés que eles deveriam então ser organizados. Deus então conversou até mesmo com o seu sogro Jetro, que era o sacerdote de Midian, e para receber conselhos, e recebe o conselho então de organizar essa população toda que saiu do Egito. E lá no monte então, Moisés sobe ao monte Sinai, e o povo então fica ao pé do monte esperando Moisés. Moisés ficou durante 40 dias e 40 noites, e lá em cima ele iria conversar com Deus. Só que Moisés não voltava nunca. E eles então acharam até que Moisés poderia estar morto e fizeram um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro era exatamente uma imagem do deus Apis, que era o deus do Egito, né? Então, que era o deus da fartura. E eles então
idolatram outros deuses. Por quê? Porque eles haviam recebido costumes egípcios. Eles estavam sendo corrompidos pelos hábitos dos egípcios. E eles acham que essa é a maneira mais correta de agir. Mas Moisés desce do monte e coloca eles então no lugar deles. Mostra que eles estão fazendo errado. E Moisés sobe novamente ao monte. E ele então recebe novamente os 10 mandamentos. Na verdade, eles tiveram outros mandamentos, mas os 10 mandamentos são os principais mandamentos. Então, são esses mandamentos que vão organizar o povo. Moisés desce do monte e então mostra a eles os 10 mandamentos e que eles deveriam seguir esses mandamentos. No capítulo 25, então, do livro de Êxodo, Deus então pede a Moisés que ele construa um tabernáculo de madeira, que era então um templo. Mas esse templo não era um templo fixo, era um templo que, conforme eles iam avançando no deserto, este templo era desmontado e eles então montavam novamente. Toda vez que eles andavam no deserto, eles desmontavam e montavam novamente. E aqui eu tenho a representação de como seria o tabernáculo. Aqui é o pátio do tabernáculo. E aqui tinha então o altar para os sacrifícios. Aqui então eles matavam o cordeiro, aqui fora, o sacerdote. E aqui tinha a bacia onde ele lavava as mãos e queimava o animal aqui então. Este animal era em favor dos pecados daquele povo. Os patriarcas antes faziam estes sacrifícios e no tempo de Moisés então eles continuaram fazendo esses sacrifícios, pedindo perdão pelos seus pecados. Aqui dentro da tenda então nós temos o lugar santo, que era o lugar onde ficavam outros utensílios do templo do tabernáculo que nós vamos ver agora, e ficava então também o lugar santíssimo, que esse lugar ninguém poderia entrar, a não ser o sacerdote, mas ele só poderia entrar uma vez ao ano, que nós vamos ver mais à frente. Nesse lugar santíssimo então tinha os 10 mandamentos. Aqui eu tenho uma fotografia de como seria o sacerdote. Aqui o sumo sacerdote. O sumo sacerdote seria o sacerdote principal e haveria outros sacerdotes também. E quem eram esses sacerdotes? Eles eram os descendentes da tribo de Levi. Ou seja, eles eram descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó. Lembra que eu falei que haviam 12 filhos de Jacó? Pois um deles era Levi. Então os descendentes de Levi, eles ficaram responsáveis por trabalhar no tabernáculo. E aqui então nós vemos que o sacerdote ele usava um peitoral. Nesse peitoral tinha uma pedra de cada cor. Essas cores representavam então os 12 filhos de Jacó, que já tinham se multiplicado, gerando descendentes. Aqui temos o sacerdote vestido e ele então está fazendo o sacrifício, derramando então o sangue pelos pecados do povo e queimando a carne então no altar. No Santo dos Santos, que é lá dentro da tenda, havia um lugar que eu falei que só o sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Lá dentro, então, ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um símbolo de compromisso, de aliança que Deus havia feito com o povo, com Abraão, com Isaac, com Jacó e agora com os descendentes dos patriarcas. Então, essa arca ela era feita de madeira. Havia que, para carregarem essa arca, quando eles estavam caminhando pelo deserto, então eles deveriam levar a arca.
E dentro dessa arca, então, estava o cajado de Arão que floresceu. Aqui estava um pouco do maná que caiu do céu. Quando o povo não tinha comida, Deus então fez chover maná. O maná, alguns acreditam que era uma espécie de pão. Ele era um alimento. A Bíblia não diz que alimento era. Acreditamos que fosse algum pão que fosse feito por Deus. E esse alimento então não deixava o povo passar fome. E o maná só podiam comer quando ele caísse, na hora que caísse. Depois não podia guardar para comer depois, só para aquela hora. Por quê? Porque Deus fez isso para que eles acreditassem que o maná iria cair do céu novamente. Então todas as manhãs caía o maná. Então não comer, não guardar o maná significava que eles estavam acreditando, tendo fé que Deus iria providenciar mais alimento. Só que nós sabemos que aquele povo era um povo murmurador, eles criticavam, eles murmuravam, eles reclamavam que Deus não enviava comida, que Deus não enviava água, e Deus sempre providenciava para eles. Então o livro de Êxodo, os 5 livros em geral que Moisés escreveu, nos dá esse entendimento de que devemos ter a fé, de que não devemos murmurar, não devemos falar contra Deus, por mais que haja dificuldade, por mais que haja lutas, nós temos que ter a fé que Deus providencia o milagre, providencia o escape e que Deus não deixa faltar o alimento. Então, o maná, ele simbolizava essa fé que eles tinham, né? Que nunca faltaria. E aqui também os 10 mandamentos em pedra, escritos pelo próprio dedo de Deus. Então Deus mesmo escreveu com seu dedo os 10 mandamentos. A arca era revestida de ouro e aqui em cima nós temos os querubins, que simboliza os querubins que estão, os anjos que estão ao redor do trono de Deus. Então a arca, ela é um símbolo muito importante, porque simboliza a presença de Deus. E conforme nós vamos estudando, a gente vai ver o seguinte, que hoje, com a nova aliança, Jesus simboliza a nossa arca. Tá bem? Então, Jesus simboliza a arca. O sacrifício de Jesus, Jesus simboliza a glória de Deus. E Jesus também falou, eu sou o pão da vida. Então, hoje não precisamos mais do maná. Por quê? Porque Jesus é o nosso maná, é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso alimento, né? Ele também é a palavra de Deus. Jesus, lá no livro de João, se identifica como a palavra. Então, Jesus é a palavra de Deus, tá? E aqui eu tenho os utensílios da tenda. Então, o tabernáculo, que era feito de madeira, que eu mostrei, dentro dele, dentro dele, havia o altar do holocausto, onde era queimado os animais, que eu já falei e mostrei, a bacia onde o sacerdote se lavava para se purificar, a mesa dos pães da preposição, que eram pães, que aqui eu tenho uma foto mostrando os pães da preposição. Esses pães são trocados de tempo em tempo, era uma semana, se não me engano, que ficavam os pães, depois era trocado de novo. Nós temos o candelabro de ouro, que também é chamado de menorá. Nesse candelabro era colocado azeite de oliva e colocado fogo, então, que simboliza a glória de Deus. Mas no Novo Testamento, a menorá tem outro significado para nós que somos cristãos. Ele simboliza a chama do Espírito Santo, tá bem? Os pães da preposição que saciava a fome do sacerdote, enfim, o sacerdote depois comia esses pães e colocava novos pães. No Novo Testamento simboliza
Jesus, o pão da vida. Então Jesus é o nosso pão, é o nosso alimento, tá bem? O altar do incenso era colocado censo em pedra aqui e colocado fogo nessas pedras e saía uma fumaça. Essa fumaça então era para aromatizar o tabernáculo e também simbolizava as orações do povo, como as orações, como os louvores que subiam até o trono de Deus. Então o sacerdote acreditava que quando a fumaça saía do altar do incenso, Deus estava recebendo as orações do povo e também estava recebendo o louvor do povo, a adoração do povo, tá bem? Então, enfim, todos os livros da Bíblia, quando falar do altar do incenso, se refere ao altar físico e também simboliza as orações do povo. E a Arca da Aliança, que foi perdida no tempo de Jeremias, nós vamos ver mais adiante, e até hoje não sabemos o paradeiro dessa Arca da Aliança. E o povo judeu, os sacerdotes, eles costumavam esconder a Arca da Aliança para os povos inimigos não encontrarem a Arca da Aliança. Então, está escondida até hoje, não se sabe o paradeiro dessa arca. Alguns estudiosos dizem que essa arca está escondida pelos rabinos judeus e vai aparecer no tempo certo, quando tiver o terceiro templo de Jerusalém. Então nós depois vamos estudar sobre os templos, quantos templos houve, sobre o templo que vai ter, o terceiro templo, enfim. Mas o paradeiro da Arca da Aliança, então, é desconhecida. Inclusive, tem alguns, se você olhar no YouTube, você vai ver que tem uns que dizem que a Arca da Aliança está... agora eu esqueci o nome do país. Tem um país lá que tem a Arca da Aliança, e no Iêmen, se não me engano. E são os descendentes de Salomão que esconderam lá. São os filhos descendentes de Salomão com a rainha de Sabá. Mas isso é uma lenda, uma história, isso não procede. Pode ser... é uma lenda, não foi nada provado. Pode ser também real, né? Mas nada foi provado até agora. E aqui, na parte direita, nós vemos os pães. E aqui eu tenho uma foto da nova menorá do terceiro templo, que ainda não foi construído. O terceiro templo será construído e a Bíblia diz que o anticristo depois vai se assentar no terceiro templo. Ele então vai comandar as nações diretamente desse terceiro templo que será construído. Enfim, a menorá ainda não foi construído, mas a menorá eles já fizeram. Vai ser colocado então o azeite e colocado então o fogo para iluminar. Sobre esse final do livro do Êxodo, para que vocês entendessem também o livro de Levítico. Por quê? Porque uma coisa puxa a outra, como se diz. Tá bem? Então, Levítico. O nome Levítico é de um termo em latim que faz referência aos levitas, aqueles que trabalhavam no templo. Lembra que eu falei que os levitas eles eram descendentes de Levi? E quais são os principais personagens do livro de Levítico? É Moisés, que ele é então o responsável geral pelo povo. Ele é então quem comanda o povo, ele é o governante. E Arão, que é o irmão dele. E por que Arão é muito importante no livro de Levítico? Porque Arão ele é o descendente de Levi, assim como Moisés também era. E Arão então fica responsável no tempo de Moisés pela manutenção do tabernáculo. Ele então, os filhos de Arão, enfim, eles ficam responsáveis por desmontar, montar o tabernáculo, carregar o tabernáculo, fazer os sacrifícios. Eles então ficam responsáveis por todas as leis
enfim, que Deus deu para o povo por meio de Moisés. Quem escreveu então foi Moisés o livro, e o livro tem 27 capítulos. E nesse livro então fala sobre como deveria ser no tabernáculo a adoração a Deus. Deus então ele institui leis e instruções de como deveria ser a adoração a Ele no templo. Então, como deveria ser os deveres dos sacerdotes com os animais, os rituais. Eles faziam rituais, então, religiosos que eles deveriam ensinar de pai para filho. Foi instituído, então, que Arão ele ensinasse a seus filhos, que ensinasse a seus filhos, enfim. E isso vem passando de geração em geração. E até os judeus, hoje, ainda estão passando de pai para filho. Então, não é uma coisa apenas do passado, é uma coisa também do presente, que está passando de geração em geração. E nós acreditamos que hoje não precisamos fazer sacrifícios, porque Jesus, ele é a nova aliança, tá bem? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje nós não temos mais esses rituais. E quando Jesus veio, então, no Novo Testamento, ele aboliu esses rituais. Então, não é que o Antigo Testamento foi abolido. Jesus não veio para abolir todo o Antigo Testamento. Ele veio para cumprir tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Por isso o Antigo Testamento é tão importante para nós, porque Jesus veio para cumprir o que estava escrito pelos profetas, e também Jesus inclusive esteve no templo de Jerusalém. Então Jesus, desde criança, foi ensinado pelo seu pai, pela sua mãe, enfim, sobre as instruções do judaísmo, as leis, como deveria ser cada coisa. Então, é por isso que nós estudamos. E vamos ver. No livro de Levítico fala sobre 5 festas anuais, que nós vamos aprender agora, tá bem? O livro de Levítico fala sobre santidade. Então, qual é o tema principal do livro de Levítico? Santidade ao Senhor, tá bem? Fala sobre leis e instruções gerais, sobre os alimentos que eles poderiam comer, que eram alimentos puros e alimentos impuros. Hoje nós não temos essa regra de alimentos, tá bem? Naquele tempo, o povo judeu teve essa regra de alimentos, porque eles não poderiam comer qualquer alimento, porque na época a medicina não era tão avançada e eles poderiam ficar doentes. Enfim, Deus fez tudo para zelar, para proteger aquele povo. Então, por isso que Deus deu essas instruções para eles. Então, Deus deu instruções para alimentos, limpeza, como deveria ser a limpeza. Por exemplo, a mulher, quando estava nos seus dias de menstruação, ela deveria ser colocada à parte dos homens. As mulheres que estavam nesse período deveriam estar à parte dos homens, e elas deveriam ficar do canto delas. Elas não poderiam circular entre os outros por uma questão de limpeza. Era um dos rituais que eles tinham. E a mulher, depois desse período, deveria fazer um sacrifício que era um sacrifício de limpeza, tá bem? De purificação. Então, o livro de Levítico institui para o povo, para os sacerdotes, mas institui também regras para o povo sobre limpeza, a pureza dos sacerdotes, como deveria ser, das ofertas, enfim. Então, e haviam 5 festas anuais, tá bem? Essas festas anuais eram a Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, a festa do dia da expiação e a festa dos tabernáculos, tá bem? Então eram festas que Deus deu para aquele povo
e eles deveriam todo ano, no seu calendário, ter estas festas. Estas festas marcariam o calendário deste povo. E nós já vamos ver na simbologia da festa da Páscoa. A festa da Páscoa simboliza para o povo judeu a saída do povo do Egito. Tá bem? Lembra que quando eles houve a última praga, que foi a morte dos primogênitos, que o anjo da morte passaria pela terra do Egito e mataria o primeiro filho de cada egípcio, ou de cada hebreu que não tivesse a marca na porta. Então eles deveriam matar um cordeiro e com esse sangue eles deveriam aspergir nas portas, né, colocar nas portas, que era uma indicação para o anjo de Deus, que o anjo de Deus, o anjo da morte, né, passaria pelo Egito e mataria, feriria os filhos dos egípcios e dos hebreus que não tivessem o sangue marcado no umbral da porta. Então, este anjo da morte, ele era um anjo mandado por Deus. Né? Vou retificar aquilo que eu falei. Era um anjo mandado por Deus. O anjo da morte queria ferir os egípcios. Tá bem? Então, a festa da Páscoa é a comemoração. E até hoje se comemora pelos judeus a festa da Páscoa. Também tinha a festa de Yom Kippur, que era a festa anual do perdão. O que era o dia de Yom Kippur? Uma vez por ano, o sacerdote ele entrava então diante da presença de Deus, no Santo dos Santos, que era a parte mais santa onde estava a Arca da Aliança no tabernáculo, e ele então adorava a Deus ali, e ele oferecia a Deus adoração pelos pecados do povo, e ele então sacrificava, fazia um sacrifício anual, e esse dia era chamado Dia do Perdão, o dia de Yom Kippur. Neste ano de 2025, o dia do Yom Kippur vai cair em 1º de outubro. Então, o povo de Israel, no dia 1º de outubro, eles não têm mais o templo e eles não têm o tabernáculo, mas deverá ser feito, então, um sacrifício em favor do povo. Também tinha a festa dos tabernáculos, que também era chamado de Sukkot. Aqui nós temos o tabernáculo e o povo ao redor do tabernáculo. Aqui esses que estão de branco são os levitas, que ficavam separados. E a festa dos tabernáculos, ou festa de Sukkot, é comemorada até os dias de hoje. O povo de Israel, lá em Israel, eles fazem tendas, barracas para comemorar. O que significa a festa dos tabernáculos? Comemorava a vida no deserto. Eles moravam em tendas. Então, para agradecer a Deus pelas providências de Deus no deserto, então, eles comemoravam então a festa dos tabernáculos. Havia também a festa das trombetas, que era a festa de encontro com Deus. Os sacerdotes então tocavam trombetas e Deus se manifestava aqui, ó. Nós temos a glória de Deus se manifestando para o povo. Deus então, quando pede para Moisés que eles construam um tabernáculo, Deus diz que construa esse tabernáculo porque ele quer morar com o povo. Então, nesse tempo aqui, que é o tempo do Antigo Testamento, Deus não morava dentro de cada um. Hoje Deus mora, o Espírito Santo mora dentro de nós. Naquele tempo, Deus não morava. Deus morava no tabernáculo, na Arca da Aliança. Deus então disse para Moisés que gostaria de morar, de ficar entre o seu povo. Então, por isso, a construção do tabernáculo. E hoje, nós não temos mais o templo feito por mãos humanas como habitação de Deus.
Deus não habita dentro da igreja, Deus habita dentro de nós, tá bem? A festa de Pentecostes era uma festa que comemorava a lei de Deus para o povo. Então aqui eu tenho até uma imagem mostrando o povo judeu comemorando a festa de Pentecostes. Na Bíblia também, lá no livro de Atos, diz que quando o Espírito Santo desceu sobre que eles estavam reunidos, né, era comemorando a festa de Pentecostes. Então o fogo do céu desceu e encheu aonde eles estavam. Então veio o Espírito Santo, né? Eles receberam o Espírito Santo. A partir daquele momento o Espírito Santo começou a morar dentro deles. E eles estavam reunidos por conta da festa de Pentecostes. Em Levítico 24 a 27, nós vemos que fala lá sobre o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? Que a cada 7 anos, o 7º ano era um ano sabático, onde a terra descansava da agricultura. Então, Deus instituiu isso no meio do povo, que a cada 7 anos o povo descansasse, e que durante esses 6 anos o povo juntasse comida, alimento para o 7º ano. E durante esse 7º ano, então, eles iriam descansar, assim como também no 7º dia, que é o sábado. Hoje nós não adotamos o sábado, porque nós não somos povo judeu, nós somos povo gentil, enfim, não somos de Israel, somos outro povo. Então, nós não adotamos o sábado, porque nós acreditamos que o dia do Senhor não é o sábado. O dia do Senhor é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Então, e domingo. Então, todos os dias é dia de adorar a Deus com a nossa vida. Por quê? Porque Deus, Ele quer que possamos desfrutar. E o desfrute de Deus não é apenas no dia do sábado. Deus quer que possamos desfrutar da vida em todos os dias. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E através da ressurreição de Cristo, hoje nós temos... podemos desfrutar de tudo que Deus nos deu através desse sacrifício. Como diz aquela música, porque Ele vive, posso crer no amanhã, né? Desfrutamos todos os dias porque cremos no amanhã, através do sacrifício de Jesus. E esse ano sabático ele é chamado de Shemitah, que é uma palavra hebraica que significa descanso da terra. Então, o resumo do livro de Levítico, tá? Lá em Levítico fala sobre o regulamento do sistema sacrificial, ou seja, como deveria ser o sacrifício, a ordenação do sacerdócio, como deveria ser ordenados sacerdotes, recomendações sobre a pureza. Então eles deveriam se purificar através dos rituais. Até os dias de Jesus, esses rituais, eles faziam esses rituais. Por isso que Jesus, quando chegou e falou com os religiosos, disse para eles, né, que Deus não queria aquele sistema religioso que eles tinham. Eles pecavam, roubavam no templo, faziam todo tipo de perversidade e ficavam como se fossem santos, porque achavam que se purificando através desses sistemas religiosos, eles poderiam ficar de bem com Deus. Então, é por isso que Jesus anulou esses rituais, né? Também fala no livro de Levítico sobre a santidade na vida prática. Então, qual é o tema principal do livro de Levítico? Santidade, tá bem? O livro de Levítico, então, portanto, é o terceiro livro da Bíblia. Para estudar o livro de Levítico, nós, na Nova Aliança, utilizamos o livro de Hebreus. Então, sempre quando vamos estudar Levítico,
abra também o livro de Hebreus e faça uma comparação entre os dois, tá bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar para vocês o material aqui com o resumo escrito do livro de Levítico e vou deixar também o resumo do livro de Hebreus. E vocês comparem os dois. Comparem os dois resumos e vejam a diferença. O que nós aprendemos no livro de Levítico? Que nós aprendemos, enfim, sobre a santidade, sobre os sacrifícios, sobre a lei de Moisés. E no livro de Hebreus diz o seguinte, que Jesus é maior que a lei de Moisés. Diz no livro de Hebreus. Ele é superior às leis de Moisés. Que Jesus é superior aos anjos, diz lá no livro de Hebreus. Lá no livro de Hebreus também fala que Jesus é superior a Arão e que Jesus é superior ao ministério sacerdotal, né? Então, o povo judeu, na época, eles acreditavam que Moisés era maior que tudo, que maior que qualquer coisa. Inclusive, os religiosos chegaram para Jesus e citaram a lei de Moisés. E Jesus rebateu eles, rebateu aquilo que eles estavam falando na lei de Moisés. Então, aí depois vem o livro de Hebreus e fala que Jesus é maior que os anjos, maior que Moisés, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Lá em Levítico aprendemos sobre o sacerdote e aqui em Hebreus aprendemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ele deu uma aliança melhor. Então lá em Hebreus capítulo 8 fala que Jesus nos deu uma aliança que é muito melhor, né? Que a lei que Deus deu no livro de Levítico era uma lei de acordo com muitos povos da antiguidade. Então, quando a gente estuda história, a gente aprende o seguinte, que havia outros povos que tinham leis semelhantes às leis do livro de Levítico. E Deus, então, dá aquelas leis do livro de Levítico para que eles se organizassem. Mas aquelas leis eram leis que eram rígidas demais. Eram leis severas, eram leis olho por olho, dente por dente, eram leis que seguiam a justiça humana, tá bem? E no livro de Hebreus aprendemos que Jesus trouxe uma lei melhor porque essa justiça é a justiça do reino de Deus. Que a justiça que nós temos que ter na nossa vida não é a justiça humana, mas que é a justiça por Jesus, né? Porque ele instituiu uma nova aliança e essa aliança é melhor. Essa aliança ela traz o amor ao próximo e o amor a Deus, tá bem? Acima de todas as coisas. Por quê? Porque eles seguiam aquelas leis do livro de Levítico, mas eles não amavam Deus sobre todas as coisas. E quando Jesus veio, Jesus ensinou o verdadeiro sentido de amar a Deus sobre todas as coisas. E um desses sentidos é que nós possamos amar o próximo. Sem amar o próximo, não tem como amar a Deus. Como que vamos amar a Deus que nós não enxergamos fisicamente, se nós não amamos o nosso próximo, que nós enxergamos, né? Então, no livro de Hebreus também fala que Jesus ele veio estabelecer uma aliança superior à de Moisés. E nós vamos estudar depois o livro de Hebreus, tá bem? Bom, enfim, vou terminar nossa aula, acabar os meus slides aqui. Estudamos um pouco, lembrando que esse módulo é o módulo 1, que é o módulo mais resumido, e nós vamos estudar mais a fundo depois, tá bem? Mas eu quero que você entenda o seguinte, que Jesus hoje nos trouxe o seu reino, e o seu reino é justiça. Mas, através do livro de Levítico, também podemos entender que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus que preza muito pela santidade e pela separação. Aqui nós vemos que Deus separou os levitas para ser um povo santo.
E no livro de Hebreus diz que nós somos sacerdotes através de Jesus. Então, o que isso significa? Que nós somos um povo separado, um povo escolhido, tá bem? Então, Deus preza muito pela santidade, que nós possamos ser santos como Deus é santo. Então, desde o início, quando ele estabeleceu o livro de Levítico, o que ele quis dizer com isso? Que devemos ser separados, devemos ser santos, assim como ele é santo. E deixando, antes de terminar aqui o vídeo, deixando bem claro que nós não seguimos as festas judaicas. Eu digo isso porque tem igrejas que estão celebrando festas judaicas. Hoje, só para terminar aqui o vídeo, que isso é muito importante, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. A cultura judaica nós não seguimos. Por que a cultura judaica é importante? Porque ela faz com que a gente possa entender melhor a Bíblia. Mas nós não adotamos a cultura dos judeus para nós. Então hoje nós temos igrejas evangélicas que estão seguindo, inclusive aqui em Caçapava mesmo tem igreja que usa o manto, o pastor usa o manto que os judeus usam, que é o talite, coloca na cabeça para orar. Tem pastor que usa o kippá, que é aquele chapéu dos judeus, né? Tem pastores que estão comemorando, fazendo campanhas, comemorando as festas que os judeus comemoram, festa de Pentecostes, festa da Páscoa, festa das trombetas, festa dos tabernáculos, enfim, essas festas não comemoramos, porque nós não somos judeus. Outro ponto, tem pastores que têm Arca da Aliança na sua igreja, tem pastores que têm elementos do Antigo Testamento na igreja. Então, nós não adotamos esses elementos. Por quê? Porque Deus não quer ritual, Deus não quer religiosidade, Deus não quer que possamos adotar estes elementos. Por que nós não temos cruz? Também não temos porque é um elemento da religiosidade. Então, tudo aquilo que remete à religiosidade e ao Antigo Testamento, aos judeus, nós não adotamos. Tem pastores que têm também o candelabro, a menorá, tá bem? Para nós não adotamos mais esses tipos de elementos. Por quê? Porque eles servem apenas para explicar. Inclusive eu tenho vontade de comprar réplicas para mostrar para o povo, para dar aula, mostrar como era antigamente. Mas esses elementos não são importantes para ter na igreja. Por quê? Porque não adotamos esses elementos. Faz parte da cultura. Inclusive alimentos. Também não temos costumes de alimentos, né? E não temos estes rituais de limpeza e de purificação, tá bem? Muito obrigado por ter participado desta aula e vamos estudar o livro de Números na próxima aula, tá bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no WhatsApp, pode deixar suas dúvidas e nós vamos respondê-las, tá bem? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.